notícias nos chegam do espaço? É o que perguntamos a Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Sandra. Hoje falamos de um mistério da estrela da TAB. O que é isto, Miguel? Ora bem, quem é os telespectadores habituais da Última Fronteira conhecem muito bem quem é esta estrela TAB, e TAB é uma homenagem à astrónoma que primeiramente revelou ao mundo o que realmente de muito misterioso acontece naquela estrela. E certamente nos lembramos que há alguns meses houve alguns cientistas até que especularam que esta estrela, será que teria alguma construção alienígena à sua volta que poderia eventualmente explicar aquilo que nós estávamos a ver? E o que é que na altura foi revelado que estaria a haver? Houve um grupo de investigadores que analisou os dados do telescópio espacial Kepler para ver flutuações no brilho desta estrela, flutuações regulares, para tentar encontrar planetas à volta desta estrela. É um dos métodos utilizados para descobrir planetas extrasolares. E geralmente quando um planeta, imagina, do tamanho de Júpiter, passa à frente da estrela, cria um mini eclipse no brilho dessa estrela, correspondendo a cerca de 1% do brilho total da estrela. Ou seja, quando passa um Júpiter à frente de uma estrela, há uma perda de 1%, mais ou menos, do seu brilho. Ora, há uns meses, esta estrela disse, ou melhor, os dados revelados pelo Kepler mostraram uma coisa extraordinária. É que quando analisaram os dados de alguns dias do Kepler, desta estrela, acontecia isto que nós estávamos a ver neste momento. Tínhamos variações de brilho que chegou mesmo a ter 20% de queda no seu brilho. E quando passa um eclipse é algo regular, é uma coisa periódica, nós sabemos que aquilo vai acontecer mais ou menos àquele instante e que depois vai voltar a repetir-se, mais ou menos com a mesma quebra de brilho. E o que é mais notável nesta estrela é que esta quebra de brilho de 20% nem sequer era regular, era completamente aleatório. E, portanto, não havia muita explicação científica para isto, apesar de aparecer um conjunto de ilustrações, olha, precisamente com esta que nós estamos a ver, em que se calhar até era um conjunto de cometas que estava a aproximar da estrela e que, portanto, podia também ofuscar o seu brilho. Mas, Sandra, isso também não resultou. E qual é a notícia desta semana? É que nós também já sabíamos que, de acordo com outro estudo, esta estrela exibia uma diminuição do brilho ao longo de um século. É que havia também umas placas fotográficas muito antigas, foram analisadas por um outro astrónomo, que disse que, bom, sabem uma coisa, durante um século, aliás, em que foi observada esta estrela, eu também registrei uma queda gradual no seu brilho. E a notícia desta semana conta-nos que um outro grupo de cientistas analisou novamente, foi ao baú do telescópio Kepler, e então o que é que encontrou? Encontrou que nos primeiros 1000 dias da missão Kepler, que observou esta estrela, ela teve uma diminuição de brilho de cerca de 0,34% ao ano. Pois bem, mas nos 200 dias seguintes, o brilho da estrela caiu 2,5%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos aqui 3 períodos de diminuição de brilho. Há uma diminuição de brilho ao longo de um século, portanto um período de tempo muito alargado. Temos depois a primeira diminuição de brilho, que foi a primeira que foi anunciada, que chegou até a cerca de 20% em apenas alguns dias. E agora o que nos diz este estudo é que durante mais de uma centena de dias, houve também uma diminuição do brilho. Ora, e qual é a conclusão? Estrelas deste tipo não exibem este tipo de quebras de brilho. Porquê? Porque estão a atravessar uma fase extremamente estável na sua vida. Nós sabemos que se houver uma quebra no brilho, é da ordem de 1%, é um planeta a passar à sua frente. Quando são quebras de brilho muito acentuadas, completamente aleatórias, os cientistas ficam a olhar para aquilo e tentam imaginar uma série de cenários. E o que é o mais interessante é que não há nenhum cenário que consiga explicar estas 3 quebras de brilho ao longo de períodos de tempo diferentes, e isto aumenta ainda mais o mistério à volta desta estrela. Claro que os cientistas continuam a dizer, não, alienígenas é sempre a última explicação para o que quer que seja, porque a partir do momento em que admitimos que isto possa ser obra de alienígenas, então pode ser tudo. Os alienígenas podem fazer tudo e mais alguma coisa. E, portanto, continua a adensar-se o mistério à volta desta estrela. Temos alterações no seu brilho em vários períodos, em durações de período de tempo muito diferentes e, portanto, esta é uma estrela que vai continuar a ser observada. A outra boa notícia desta semana é que o grupo inicial de investigadores que revelou esta estrela conseguiu comprar tempo de observação num dos observatórios, porque é assim também que funciona a astronomia. Enfim, o período que nós temos para observar um determinado evento é sempre extremamente requisitado, mas este grupo fez uma operação de crowdfunding e conseguiu comprar tempo num observatório para analisar durante muito mais tempo
esta estrela. Portanto, muito provavelmente vamos ter mais notícias sobre esta estrela. Exatamente. Nas próximas semanas voltaremos muitas vezes à estrela Tabi e à sua perda de brilho. Exatamente. Há ainda uma indicação merecedora do comentário de Miguel sobre o fim vulcânico precoce do Mercúrio e uma Vênus, que se calhar foi Terra, ou seja, que em tempos terá sido um planeta habitável. Exatamente, quem diria? Os dois planetas mais próximos do Sol estão a revelar-nos assim algumas surpresas. No caso de Vênus é mais uma especulação, mas não deixa de ter algum interesse. Vamos começar com o Mercúrio, para me falar sobre a sua atividade vulcânica, perceber mais ou menos quando é que a atividade vulcânica parou, digamos assim, num planeta, dá-nos uma ideia muito precisa, ou mais ou menos precisa, como é o seu interior, como foi a sua história geológica, como é que ele próprio também arrefeceu ao longo do tempo. E, curiosamente, quando olhamos para Mercúrio, nós pensamos num planeta, estando mais próximo do Sol, que se calhar teve uma atividade vulcânica muito intensa. Recebeu muito mais calor do Sol, está sujeito a uma força gravitacional do Sol muito mais intensa e, portanto, primeiramente pensávamos que Mercúrio teria uma atividade vulcânica até relativamente recente, até há bem pouco tempo. Mas não. Quando falamos em vulcanismo, pensamos sobretudo em duas formas de vulcanismo. Há aquela que é explosiva, que nós conhecemos muito bem aqui na Terra também, com plumas a serem injetadas para a atmosfera, mas também há um outro tipo de vulcanismo, que são aqueles rios de lava que correm ao longo da superfície e que, no fundo, deram origem à crosta dos planetas como nós os conhecemos. Os cientistas, quando olharam para os dados da Messenger, da sonda Messenger, que esteve em Mercúrio, tiveram a analisar as crateras, precisamente, que estão bem presentes em Mercúrio. Mercúrio é quase muito parecido com a Lua. E, portanto, ao olhar para aquelas crateras, eles chegaram à conclusão de que a atividade vulcânica de Mercúrio terminou há 3,5 mil milhões de anos. Quer dizer que, depois do nascimento de Mercúrio, teve, de facto, uma atividade vulcânica muito intensa, mas que terminou muito pouco depois. Quer dizer que este planeta arrefeceu muito rapidamente, criou uma crosta, um manto muito reduzido, e foi precisamente por ter arrefecido muito rapidamente que lhe criou uma crosta muito forte, impedindo que a atividade vulcânica, que os tubos de lava, chegassem à sua superfície. Portanto, isto é uma dica sobre o funcionamento de Mercúrio e da sua atividade geológica. Quanto a Vênus, porque é que é uma especulação científica? Porque apareceu também esta semana, foi divulgado um modelo climatérico para Vênus, que nos diz que, eventualmente, se reunissem algumas condições, como por exemplo o facto de Vênus ter tido uma rotação muito mais rápida do que a Terra no seu início, então se calhar este planeta chegou mesmo a ter à sua superfície uma temperatura superficial de cerca de 11 graus Celsius. Isto é notável por uma razão simples. Presentemente, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. Tem cerca de 460 graus à sua superfície. Mas, se respeitarem alguns pressupostos deste modelo climatérico, diz-nos então que durante cerca de 2 mil milhões de anos, Vênus pode ter tido uma atmosfera, pode ter tido condições para albergar vida, contrastando por inteiro com aquele Vênus que nós conhecemos. Qual é o problema deste tipo de modelos? É que parte sempre de uma série de pressupostos, umas condições iniciais que nós não fazemos realmente a ideia se aconteceram isso ou não. O que os cientistas dizem é que, se isto aconteceu, se no início da formação de Vênus teve uma rotação muito mais rápida, se as suas nuvens tivessem outro tipo de constituição, então o que nos diz é que quando metemos estes dados no computador e ele cria, no fundo, recria como foi a evolução de Vênus, então este modelo diz-nos que provavelmente Vênus até deve ter sido o primeiro planeta do Sistema Solar com condições para albergar vida. E, portanto, quando nós presentemente falamos tanto em Marte e da procura de vida em Marte, vida antiga, se calhar também devemos olhar para Vênus e pensar, olha, se calhar aquilo também pode ter sido um bom sítio para albergar vida no passado. E é seguramente um tema a que voltaremos recorrentemente nesta rubrica, sim. Nesta incursão pelo conhecimento que vem do espaço. Miguel, é sempre um gosto tê-lo aqui. Obrigada, Sandra. Boa semana. Até à próxima. Nós fechamos agora esta hora informativa com a promessa de que voltamos à hora certa com a atualização de todas as notícias. Volte connosco. Até já.